Um dia Vanusa disse: ele foi e sempre será o homem que eu mais amei. Eu, quando encontrá-lo, com certeza vou abrir os meus braços e vou dizer: alma gêmea da minha alma, voltei. Essa é a história de amor de Antônio Marcos e Vanusa, contada pela própria Vanusa. Nesse vídeo eu vou contar como era o relacionamento dela com o pai, a vinda dela lá de Minas Gerais para São Paulo, como conheceu Antônio Marcos, as dificuldades que ela teve durante o casamento com Antônio Marcos, o amor por Antônio Marcos, e no final do vídeo eu vou mostrar algo que arrepia, gente. Espera até o final do vídeo o que Vanusa diz para Antônio Marcos. Vamos lá. Era ano de 2013. Vanusa morava muito bem no bairro chique de São Paulo, em Moema, no edifício Príncipe de Gales. E ela contou sobre a vida dela. Ela conta que o pai dela foi um homem muito conservador. Ele se chamava Luiz Santos Flores. Ele foi jogador de futebol, goleiro. Meu pai, conta Vanusa, quando eu era mocinha, ele não deixava eu sair de casa, isso lá em Uberaba. Ela tinha uma irmã mais velha, que era o dodói do pai dela, e a Vanusa levava bronca da irmã e dela em dobro. Vanusa diz que sempre foi rebelde e geniosa. Teve uma vez que teve um concurso lá na cidade, lá no melhor clube da cidade, mas a família não era sócia daquele determinado clube. E ela ganhou entre 10 meninas um prêmio, as 10 brotos lá do ano, lá na cidade. A mãe fez uma roupa linda para ela. A mãe também fez uma roupa linda para ela própria. E o pai comprou um terno. E na hora dela receber o prêmio, ela foi para o lugar. Eles barraram os pais de Vanusa na porta e ela não pôde entrar com os pais. Os pais tiveram que esperar a Vanusa dentro do carro. Vanusa ficou muito sentida com isso e ela recebeu o prêmio e foi embora, porque ela disse assim: o lugar que não tem a ela não teria o pai e nem a mãe. E ela fala que isso marcou muito a vida dela. E nesse momento ela sentiu o peso de ser de uma classe social inferior. Ela conta que um empresário nascido em Frutal é que trouxe a Vanusa para São Paulo. Vanusa pede para ele falar com o pai dela, porque ela não acreditou muito ali no empresário. Aí ele foi, falou com o pai dela e eles vieram para São Paulo. Ela e o pai. Ela assinou o contrato com a Excelsior e ela cantou junto com a banda Os Incríveis. Para ela foi assim, o ápice de um começo de carreira muito bom. Porque imagina, uma mocinha sair lá de Minas Gerais e vir já cantar com ídolos que ela tinha, que era a banda Os Incríveis. Nessa época, estavam lançando o cantor Rony Von. E aí eles disseram assim para Vanusa: o Rony Von vai derrubar o Roberto Carlos e você, a Vanderleia. Ela diz: eu não, a Vanderleia é meu ídolo, eu adorava a Vanderleia. Ou eu canto com a minha voz ou eu não canto. E o pai, lá com ela nessa reunião, a cutucando por debaixo da mesa, como se dizendo: aceita. Ela diz: pai, ou eu canto com a minha voz ou eu não canto. Foi aí que ela começou a carreira dela, fazendo um programa lá na Excelsior. Ela começou a cantar a própria voz dela, porque ela tinha algo dentro do coração dela desde os 10 anos de idade. Ela já sabia que ela seria artista. Ela fala que quando o movimento da Jovem Guarda vai assim acabando um pouco, o ponto de encontro de todos esses artistas que ela conheceu ali quando ela veio para São Paulo, o ponto de encontro era lá no programa do Chacrinha. E o Chacrinha deu um apelido para ela que pegou. Era Diabo Loiro quando ela era chamada ao palco.
A primeira vez que ela viu Antônio Marcos foi no escritório da gravadora RCA, que era a mesma gravadora dele lá em São Paulo. Nos vimos e o ar parou. Me apaixonei na hora. Foi amor à primeira vista. Ele dá um disco autografado para ela. Ela chega em casa. Quando ela coloca para ouvir, ela viu aquela tremenda voz. Ela se apaixonou na hora, diz ela. Ela namorava um cantor e compositor paraguaio chamado Fábio. Ao notar esse encantamento que ela contou, que ela queria estar livre, porque se ele quisesse ela iria viver esse grande amor. Aí então ela termina o relacionamento dela, porque na época, gente, eles formavam um dos casais mais bonitos, famosos e midiáticos da música brasileira. A mídia, as pessoas, os fãs, queria saber o dia a dia de Vanusa e Antônio Marcos, de tão amados que eles eram, e as pessoas tinham essa curiosidade. O reencontro dos dois se deu pouco depois, na 5ª edição do Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, em novembro de 69. Antônio Marcos, nessa edição, ele recebe o prêmio de melhor intérprete com a música Tu Vais Voltar. Ele dá uma flor ali à Vanusa e ela foi terceira colocada ali no festival. Bom, no final ali do festival, vários artistas se reuniram ali na casa do Antônio Marcos. Ela conta que na saída desse festival aí da Record, foi aquela confusão de gente ali na frente ali da emissora. E quando ela se deu por si, ela já estava dentro do carro do Antônio Marcos, foi para a casa dele, onde haveria uma festa. E ela foi nessa festa e ela nunca mais saiu da vida dele. A gente estava super apaixonado e depois de uma semana ele disse a Vanusa: eu preciso pedir a sua mão para o seu pai, porque ele deve estar procurando a gente com uma espingarda na mão. Ela ri bastante quando ela conta essa história. Bom, aí ele conversa com os pais de Vanusa e eles continuam morando juntos. Eles tiveram 2 filhas, Amanda e Areta. A gente se casou na Serra da Cantareira, na casa do Álvaro Marineri, que eram os padrinhos de Amanda. Com Amanda no colo, e no final da festa, como Antônio Marcos era bem brincalhão, tinha um coração de ouro, ela diz, o Antônio Marcos acabou jogando o padre dentro da piscina. Quando Vanusa vai para essa festa na casa do Antônio Marcos, ela era bela e ousada. Muita música, bebida ali em torno da piscina. De repente, a Vanusa dá um mergulho vestindo traje de praia emprestado ali na casa dele. Ela sai da água e corre para a edícula. Ali, ela entra dentro da edícula. De repente, ela sente alguém entrando no quarto. Era ele. Ela diz que a primeira noite de amor dos dois foi na cama da empregada. Bom, daí não se separaram mais, eles logo estavam morando juntos. Eles tentaram manter esse relacionamento que foi assim, um relacionamento amoroso, intenso demais. Esse relacionamento eles queriam em sigilo para não irritar as tietes do Antônio Marcos. Mas a imprensa descobriu o namoro, começou a colocá-lo nas capas das revistas e nas primeiras páginas dos jornais. O público, os fãs, se mostravam ávidos por detalhes da intimidade do casal. Bom, gente, para vocês terem uma ideia, a Vanusa conta que ele escrevia muitas cartas de amor para ela. Se ele sentava em um restaurante para almoçar ou jantar com ela, ele pegava um guardanapo e escrevia declarações de amor para ela. E ela fala que ela guardou tudo isso numa frasqueira e deixa na casa da mãe. Um dia, quando ela foi procurar, havia sumido. Aí ela só tem com ela contou, um bilhete quando eu falei que eu estava grávida. E ela diz que ela sente muito por ter sumido esses poemas, porque ela aprendeu tudo com ele. Ele era um cara que sabia tudo.
e que ela tinha ali nesse acervo dentro dessa frasqueira que ela colocou tudo que ele escrevia para ela. Se ela tivesse com ela poderia ali fazer um livro de poemas de tão romântico que ele era. O término chegou quando a Amanda tinha 4 anos. A gente estava tomando café da manhã, ele tomando uísque, e ela fala, né, que era para ele tomar uma decisão, ou ficar com a família ou com a bebida, porque a Amanda já não queria mais ir para a escola, porque os coleguinhas lá na escola passavam por ela e falavam que o pai dela era um bêbado. O que ele faz? Ele pega a garrafa, toma um gole, coloca a garrafa na mesa e vai embora. E ele vai embora, ele sai e ele nunca mais voltou. Mas aí a Vanusa fala que ela pensou assim, como era um grande amor, era tão maravilhoso o amor deles, 2 filhas adoráveis, uma carreira brilhante, ele vai voltar. Ela fala que ele nunca parou de beber e nunca pediu para voltar. E quando ela viu estampado na capa da revista Amiga, ele e a Débora Duarte, ela chorou 3 dias debaixo do seu edredom. E Vanusa conta que todas as mulheres que Antônio Marco teve um relacionamento, ela conseguia ter um bom relacionamento. Mas com a Débora Duarte foi diferente, pois ela conseguiu colocar na cabeça da Areta, porque ela tinha muito contato com a Paloma, elas eram irmãs por parte de pai, que a música Como Vai Você, o Antônio Marcos havia feito para a Débora Duarte e não para ela. E ela fala que nessa época que ele fez essa música, ela estava casada com o Antônio Marcos, que ele fez a música para ela. Eles inclusive foram na casa do Roberto Carlos e da Nice, que era esposa do Roberto. Eles fizeram até um jantar pra gente por conta da música. Ela fala que ela perdoa, mas não vou muito com a cara. No próprio falecimento do Antônio Marcos, ela conta uma história. Eu estava ao lado do caixão, ela chegou, deu um beijo nele e nem olhou na minha cara e foi embora e não ficou ali. Ela poderia chegar, me dar um abraço, afinal, eu acredito que ela estava sentindo a mesma dor que eu. Ela conta que quando o Antônio Marcos faleceu, foi terrível para ela. Quando me avisaram, eu fui para o hospital e o médico chamou os familiares e disse que, infelizmente, ele havia falecido. Foi um tumulto, eram pessoas caindo de um lado, caindo de outro, desmaiando, e eu tinha que segurar a Areta e a Amanda. Quando eu me dei por conta, eu estava sentada no hall do hospital sozinha. Eu passei a noite sentada lá sozinha. E quando começou a clarear o dia, veio uma enfermeira e disse: o velório do Antônio Marcos já está em andamento. Eu vou levar a senhora até lá. Ela fala que ela foi a primeira pessoa a chegar ali perto dele. Eu nunca tinha ido a um velório. Eu acho que foram 6 passos mais difíceis da minha vida. Chegar até a porta e chegar perto dele. Antônio Marcos fez a música Sonhos de um Palhaço para a cantora Elis Regina. Mas antes disso, o Antônio Marcos chama a Vanusa para ver a música. Vanusa diz: não, essa música é minha. Eu quero gravar essa música. E o Antônio Marcos fala: não, eu já havia feito essa música para Elis Regina. Ela fala: não, essa música é minha, então você vai dormir na sala. Ela conta que durante uma semana ele dormiu na sala, ela trancava a porta e quando ele não aguentou mais, ele bateu na porta e disse para Vanusa: eu te dou a música, pode gravar o Sonho de um Palhaço, mas deixa eu dormir aí com você. Ela fala: eu deixo. Aí ela grava a música e pá, foi um sucesso, diz Vanusa, contando aí essa história de Sonhos de um Palhaço. E olha o que Vanusa deixou gravado para Antônio Marcos. Ela conta que um dia ele ligou para ela se queixando dos problemas dele. Aí ela fala assim para ele: Toninho, por favor, pare de beber.
E ele responde: eu nunca vou morrer, eu vou ficar encantado. E eu digo: foi uma grande sorte eu ter esse homem na minha vida. E eu sei que um dia eu vou ficar encantada também. Como ele foi e será sempre o homem que eu mais amei. Eu, quando encontrá-lo, com certeza vou abrir os meus braços e vou dizer: alma gêmea da minha alma, voltei. Eu sei o problema que o Antônio Marcos tinha, mas jamais ele me agrediu com palavras, com gestos. Ele era um gentleman, ele mandava flores. Quando ele chegava em casa, eu estava brava, deitada na cama, esperando ele botar a cara no quarto para começar a brigar. Ele mostrava um buquê de flores primeiro, aí botava a cara e falava: me perdoa, não tinha como não amar Antônio Marcos. E não tem como esquecer Antônio Marcos. Portanto, Vanusa deu adeus a essa terra, a esse mundo, no dia do aniversário do homem que ela mais amou.